Thank you. Aleluia. Graça e paz, queridos. Para nós é uma alegria estar novamente aqui, eu e minha esposa. Nós tivemos outra vez no mês de outubro e agora estamos nesse mês de março. E muito maravilhoso estar com os irmãos. Essa igreja, a gente chega aqui, a gente fica assim muito feliz. A gente já é alimentado só de estar junto. Assim, é muito gostoso o que Deus tem feito no meio de vocês. E tem sido maravilhoso. Eu não estava na quarta-feira, mas que o negócio foi uma bênção. Ontem foi maravilhoso. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Fala para o teu irmão, Deus é bom. Esse ano o pastor Ricardo falou, Roberto, é o seguinte, nós vamos estar falando nessa conferência da centralidade de Cristo, vamos estar falando mais do Espírito Santo. Maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Espírito Santo, maravilhoso. Eu estava aqui agora durante o louvor e o Espírito Santo me lembrou, há 25 anos atrás, no dia 7 de março, 25 anos atrás, 7 de março de 93. Eu tinha 23 para 24 anos. Naquele dia, eu estava me lembrando sobre isso, falando do Espírito Santo. Naquele dia eu recebi Jesus na minha vida, num domingo. E eu lembro de muitas coisas daquele dia. Mas uma das principais coisas que eu lembro daquele dia é quando eu fui à frente e o pessoal do Ministério de Louvor estavam cantando uma canção na época. Aquilo foi maravilhoso. Eles estavam cantando: descerá sobre ti o Espírito Santo. Quem conhece? E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo sua alma viverá, seu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se... Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se... E chorarás, e saltarás de alegria. Maravilhoso, não? Vem Espírito Santo. Agora eu nunca sei o que é me guiar, restaurar, não sei, vira uma confusão esse negócio. Vem Espírito Santo. Só sei que o último é assim: vem Espírito Santo pra ficar. Aí eles terminavam cantando: vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Eu estava ali na frente recebendo Jesus. Na segunda-feira, eu era um jovem de 23 anos, solteiro. Tinha a nossa turma de amigos, que a gente ia para as festas da época, tomar cervejinha no happy hour da tarde, final do dia. A gente tinha amizade. Aí na segunda-feira, eu saí do trabalho e descendo para casa,
passando na porta do barzinho, que todas as tardes eu estava lá, junto com os amigos. E eles já estavam lá sentados, para o happy hour. E eu parei lá com eles. Sentei na mesa. Minha cidadezinha é uma cidadezinha de, na época, talvez uns 20 mil habitantes. Hoje tem mais. Então a notícia já tinha se espalhado, né? Naquela época virar crente virava notícia. A pessoa ficava crente, todo mundo falava, fulano ficou crente. Passou para a lei dos crentes. Era mais notícia do que hoje. Hoje é muito moda, muito tranquilo. Aí quando eu sentei lá com eles, eles falaram assim, você agora é crente, né? Falei, sou. Pois é. Você agora não pode mais tomar cerveja aqui, ó. A cerveja. Você não pode sair com as meninas mais, para as festas. Falei, posso. Pode? Posso. Ué, lá na sua igreja que você foi, o pastor deixa? Deixa. Mas você pode então fazer tudo isso? Falei, posso. Só que tem uma coisa que você não sabe. Eu não quero mais essas coisas. Diga comigo, quem nasceu de novo, não é que ele não pode mais fazer. Ele não quer mais. Eu falei para eles, eu não quero mais. Eu falei para ele, eu encontrei algo maior, um tesouro maior. Eu não quero mais isso. Eu posso tudo isso aí. E eu disse para eles, se vocês compreendessem o que está dentro de mim, vocês também não iam querer mais isso. E um dos que estavam lá na mesa era o pastor Vonei. Estava lá, hoje é pastor também. A gente conversando, a gente é amigo desde essa época. Queridos, quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, ela não melhora não, ela é transformada. Não tem jeito. E é tão interessante isso, porque muitas vezes a gente fica pensando assim, às vezes a irmã fala, puxa vida, meu marido depois que foi para a igreja melhorou muito. Meu marido está bem melhor. Não, queridos, é uma mudança de natureza. É uma transformação. Deus entra dentro de nós. É algo que o mundo não consegue entender e não consegue explicar. Mas é uma mudança de realidade, de natureza, de desejos. O Espírito Santo, quando ele entra numa pessoa, toda a história da vida dela recomeça. É um novo ciclo, é um começo. Só que muitas vezes, né, a gente tem pensado, eu tenho falado, é tão interessante, eu com o pastor Ricardo, é tão interessante. Ele estava falando umas coisas ontem e a minha esposa falando comigo. Você estava falando isso lá outro dia na igreja. E é verdade, irmãos. Há uma identificação. Agora, o Espírito Santo é maravilhoso, tremendo, porque ele muda a nossa natureza. O nosso espírito que estava morto renasce. E dentro de nós acontece uma festa, algo tão maravilhoso. Irmãos, naquele dia que eu entrei, eu cheguei à frente chorando. E parece que tudo sumiu, eu não via mais nada, eu só escutava aquela canção. E quando eu saí dali, eu era outra pessoa. Por dentro. Por fora era o mesmo, mas por dentro era outra pessoa. E é tão interessante que muitas vezes nós queremos o Espírito Santo sobre nós, como foi falado ontem, para realizar e para nos mover nos milagres de Deus. E é maravilhoso isso. Mas eu tenho entendido pela palavra de Deus que a ação de Deus ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz, não foi simplesmente para liberar o Espírito Santo sobre nós, porque ele já fazia isto antes de Cristo Jesus morrer. A ação de Deus ao enviar Jesus Cristo
foi para que através do Espírito Santo ele entrasse em nós, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, entrasse em nós. E ao entrar em nós, nos restaurar para si mesmo. Porque você percebe, queridos, muitas vezes o que atrai muitos líderes, pastores, obreiros e muitos crentes, o que atrai muitas vezes é a possibilidade de experimentar o poder de Deus, os milagres de Deus, glória de Deus, e tudo isso é maravilhoso. Porém, quando o Espírito Santo entrou em nós, o propósito foi de nos transformar aqui por dentro. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre algumas pessoas. Nós temos entendimento de algumas pessoas que até andaram com Jesus, e andaram muito tempo com Jesus, mas ainda tinha a sua natureza antiga imperando, e eles então conseguiam ser melhores, mas não transformados. E todo o papel do Espírito Santo ao entrar em nós é mudar a nós mesmos por dentro. Por quê, irmãos? Porque a mudança real, toda mudança que acontece dentro de nós, ela nos possibilita para transformar tudo ao nosso redor. O apóstolo Paulo, um homem estudado na lei, conhecia a lei, ele andava com Deus no modelo da lei, era fariseu, e era um dos principais, tinha uma boa qualidade. Ele seguia religiosamente, ele seguia a religião de uma forma muito veemente, muito segura, com muito empenho. Mas tudo que a religião conseguiu fazer naquele homem, foi transformar aquele homem num perseguidor. Alguém capaz de matar. É tão interessante. Paulo, com todo o seu zelo, com toda a sua intenção boa, com todo o seu bom desejo, com todo o seu bom coração, com todas essas qualidades, e tanto ler a palavra daquele tempo, o Antigo Testamento, o máximo que a religião formou naquele homem, foi um homem capaz de perseguir os outros, defendendo a sua religião, defendendo o seu posicionamento. Deixa eu te dizer uma coisa, o seu posicionamento nunca pode estar acima do seu amor pelas pessoas. Talvez o seu posicionamento seja o mais correto, mas isso não pode gerar uma perseguição e uma briga com outra pessoa, porque as pessoas são mais importantes do que eu estar correto e o meu posicionamento. E Saulo, então, ele tinha a capacidade de perseguir por causa do seu posicionamento. Ô irmãos, tem umas coisas que eu fico maravilhado na palavra de Deus. E tem umas coisas que precisam acontecer com a gente de vez em quando. Sabia? O apóstolo Paulo, então, naquele tempo chamado de Saulo, a Bíblia diz que ele tomou cartas dos principais para ir a Damasco, perseguir pessoas que eram do caminho. Matar pessoas, está lá em Atos capítulo 9. Matar os cristãos, perseguir os cristãos. A Bíblia diz que Paulo, então, seguindo no caminho, andando nesse caminho, indo para Damasco, com essa intenção. A Bíblia diz que subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Sabe como eu tenho desejado essas coisas, sabia? Sabe quando a gente perde um pouquinho a rota, a gente começa a andar por uma rota que não é verdadeira. Sabe como eu tenho desejado de vez em quando, Senhor, se eu perder a rota, se eu sair da rota, dá um jeito. A luz brilhou, Paulo caindo por terra. Ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí interessante, sabe o que aconteceu? Paulo ficou cego por 3 dias. E a voz disse para ele: vai para Damasco. E lá em Damasco, um homem chamado Ananias. Um homem chamado Ananias, o Senhor fala: Ananias,
Ele disse: sim, Senhor, eis-me aqui. Ananias, vai lá na rua direita, encontra a casa de um tal Simão. Tem um camarada lá dentro chamado Saulo, que está cego por 3 dias. Vai lá e impõe as mãos sobre ele para que recupere a vista. Ananias falou: Senhor, Saulo de Tarso, esse camarada é perseguidor. Era. Ananias chegou, falou: irmão Saulo, irmão Saulo, eu sou Ananias. Sabe aquele Senhor que te apareceu no caminho e me enviou para que você recupere a vista? E a Bíblia diz que Ananias pôs as mãos sobre ele, e ele recuperou a vista, e ficou cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Queridos, agora de um matador, de alguém capaz de perseguir, de um perseguidor, Paulo se torna perseguido. Paulo se torna capaz de morrer pelas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa: a obra de Deus ao colocar o Espírito Santo dentro de você foi mudar o seu conceito, a sua realidade, mudar o seu entendimento, mudar a sua condição de vida em primeiro lugar. Porque Deus está te preparando para ser como Ele. Meu irmão, você já parou para pensar que quando Deus te criou, quando Deus criou o homem, Deus nos fez a sua imagem e semelhança? A gente fica pensando, a gente olha a descrição de querubins, de serafins, de arcanjos, a gente olha essa descrição na palavra de Deus, a gente fica: uau, que coisa linda, de 4 rostos, um rosto para cá, um de leão, um de águia e homem e tal, e ele vai olhando isso e fala: que coisa maravilhosa, asas que tem olhos por dentro e por fora, e tudo isso. Mas nada disso se compara a você. Porque eles não são a imagem de Deus, eles não são a semelhança de Deus. Quando Deus foi criar a você e criar a mim, Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança. A gente fica pensando: se eu vir um querubim, se eu vir um anjo, um arcanjo, isso vai ser maravilhoso. Eu devia pensar assim: se eu ver alguém nascido de novo, eu estou vendo Deus, eu estou vendo a imagem de Deus. Não é se eu ver o querubim, o serafim, se eu vir alguém nascido de novo, cheio do Espírito Santo, eu estou vendo Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Você já parou para pensar quem você é? Já parou nisso? Pensar nisso? Quem você é? Por isso que Deus movimentou tudo para nos resgatar. Movimentou tudo. Quando o homem caiu, Deus movimentou tudo. Deus movimentou tudo para nos resgatar outra vez. Porque somos o de que mais precioso Deus tem. E você precisa entender isso. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração e diga: eu sou o que mais precioso Deus tem. Por isso que Ele movimentou o céu. Pastor, eu não valo nada. Pastor, eu sou tão fraco, eu decepciono a Deus, eu faço tanto. Mas você é a imagem dEle. Não nas fraquezas, nas decepções. Por isso que Ele precisa colocar o Espírito dEle dentro de você. Porque pelo Espírito eu sou o que Ele é. Eu sou fraco. Eu não valo nada. Não. Você é o que de mais valioso o céu tem. Não são os anjos. Quando caiu a 3ª parte dos anjos, junto com Lúcifer, caiu. Vira diabo e Satanás, vira demônios, caiu. Mas quando caiu o ser humano, Deus falou: não, esse aí não. Esse é diferente, esse aí é a minha imagem e semelhança. Esse aí eu vou movimentar o céu, esse aí eu faço tudo. O que tem que fazer? O que tem que dar em troca de tudo isso aí? Quando cai Lúcifer e os anjos caíram.
Lúcifer se torna Satanás, o diabo. Os anjos se tornam os demônios. Mas quando cai o ser humano, Deus se reúne. Diga, e agora? Pago qualquer preço, mas esse eu trago de volta, porque é o mais precioso que eu tenho. Esse eu trago de volta. Que preço que tem que ser? O filho, vai o filho, o preço que for. E quando Deus nos resgatou, porque agora nós fomos corrompidos, concorda comigo? Irmãos, eu fico pensando, quanto tempo durou a vida do homem no jardim sem a queda? O homem puro, o homem são, sarado, o homem de uma alma completamente pura, sem a corrupção, sem nada. Quanto tempo? A Bíblia não nos dá detalhe, mas por quanto tempo será que a serpente ficou tentando aliciar o homem? Será que foi na primeira conversa? Eu acho que não. A Bíblia não deixa claro isso, mas eu acho que não. Eu acho que não foi na primeira conversa que a serpente chegou, o diabo chegou e disse, olha Eva, vamos fazer o seguinte, vamos comer desse fruto. Não. Eu acho que o negócio foi minando, e o homem experimentando. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus foi colocar o homem no jardim, quando Deus foi criar o homem, antes dele criar o homem, ele criou toda a condição de vida para o homem. Toda. Ele plantou um jardim, ele fez brotar rios no jardim, ele fez tudo, criou tudo. E ele colocou o homem lá dentro. E ele deu autoridade para o homem. E o homem tinha condição de se relacionar com Deus. Você precisa entender primeiro quem você é. No jardim, o homem tinha a capacidade de ouvir a Deus, discernir quando Deus estava falando. O homem tinha a capacidade de falar com Deus. No jardim, Deus preparou toda a provisão. O homem não tinha que se preocupar com a provisão. Deus plantou árvores frutíferas. Tudo que o homem precisava estava feito. Tudo. E Deus deu autoridade para o homem. E Deus disse para o homem, na terra, o que você falar é o que vale. Preste atenção quem você é. Na terra, o que você falar é o que vale. Tanto é que quando Deus criou, formou os animais, Deus então trazia os animais e dizia para o homem, e aí? O que se falar é o que vale. E esse animal, que nome a gente põe? Que nome você quer dar? Porque Deus entregou toda a autoridade da terra na mão do homem. Aí o homem olhou para o animal e disse, esse aí vai chamar girafa. Deus disse, então a girafa. Rapaz, e Adão era inteligente. Porque girafa parece com girafa. Ele acertou nesse negócio. O cara acertou. Ele deu bola dentro. Quando o homem caiu, irmãos, quando o homem caiu, ele perdeu toda essa condição. Ele perdeu a condição de ouvir e falar com Deus, porque o seu espírito morreu. Ele perdeu o domínio da terra, porque ele entregou nas mãos de Satanás. E ele perdeu toda a condição de ser suprido por Deus, porque agora ele tinha que, do suor do seu rosto, adquirir o seu pão. E Deus foi olhando a sua criação, mas não era o plano original. Deus foi olhando a sua criação, e quando Deus enviou Jesus Cristo, você precisa entender que toda a sua condição original foi restaurada. O seu espírito nasceu de novo, e agora você pode falar com Deus e ouvir a Deus.
Irmãos, preste atenção numa coisa: você pode falar com Deus e ouvir a Deus. Não deixa a tua alma te enganar. Você pode falar com Deus e ouvir a Deus. Ah, pastor, eu escuto vocês falando, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu nunca escutei Deus. Não, você tem a condição de escutar a Deus. A tua alma está te bloqueando, mas o teu espírito nasceu de novo e você está pronto para ouvir a Deus. Jesus estava tomando a ceia com os discípulos. Depois da ceia, ele fala assim no capítulo 14: não se turbe o coração, não se entristeçam. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fora, eu já teria contado para vocês. Lá tem muita morada, preocupa não. Agora eu vou preparar um lugar para vocês. Ué, mas se tem muitas moradas, para que preparar lugar? Que lugar é esse? Na casa do pai tem muitas moradas. Ou seja, lá já está pronto. Agora eu vou preparar um lugar para vocês. Que lugar é esse? É lá? Não, é aqui. E que lugar é esse? Um lugar chamado cruz, onde tudo está feito. Quando Jesus foi para a cruz, e ele ficou na cruz, até que toda a nossa condição de vida fosse preparada. Quando tudo estava pronto, ele disse: está consumado. Preste atenção. Então na cruz, toda a sua provisão foi preparada. Toda ela. Toda ela. Não há necessidades, não há falta. Não faltou nada na cruz. Ele preparou tudo. E ele te resgatou outra vez. E na cruz, ele te devolveu a autoridade sobre a terra. Diga para o teu irmão: o que você fala na terra é o que vale. Então você primeiro precisa entender quem você é. Pastor, eu sou tudo isso? Sim, você é tudo isso. Mas então, e o Espírito Santo dentro de mim? Ele foi enviado para que você reconheça e entenda tudo que Deus fez a seu respeito. O Espírito Santo, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz assim: ora, vocês não receberam o Espírito que vem do mundo, mas vocês receberam o Espírito que vem de Deus, para que vocês conheçam tudo que Deus fez. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: a obra do Espírito Santo é nos levar a entender tudo que Jesus fez na cruz. Ele disse que quando ele viesse, ele nos levaria a entender tudo. Tudo. Agora abra sua Bíblia em João capítulo 16. Eu fiquei perguntando para Deus algumas coisas. Versículo 12. Jesus falando com os discípulos na despedida deles. Ele vai falando com os discípulos, ele diz assim, no versículo 12: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O que Jesus tinha para falar mais? Que a gente não podia suportar sem o Espírito Santo. Você já parou para perguntar isso? O que ele tinha para falar mais? Irmãos, Mateus 5, 6 e 7, ele dá umas pancadas. João capítulo 12, ele dá umas pancadas. João capítulo 8, ele dá umas pancadas. Ele fala cada coisa pesada. Quem ama a sua vida nesse mundo perde, mas quem perde a sua vida nesse mundo, achá-la na vida eterna. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que se alguém se irá contra seu irmão, já é réu do fogo do inferno. Se alguém lhe chamar tolo,
Aí agora Jesus vem e diz assim: olha, eu ainda tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não aguentam isso agora. O que a gente não aguentaria mais? Eu fiquei pensando, puxa vida, o que Deus pode fazer em nós, ou pode nos mexer conosco, que nós não somos capazes de aguentar, além das palavras que Ele falou. Porque parece que nem as palavras que Ele falou eu aguento. Já parou para pensar nisso? Deixa eu te dizer uma coisa, a obra do Espírito Santo dentro de você é uma obra transformadora. Quando Jesus fala, olha, vocês não vão aguentar se eu falar mais coisas para vocês. Eu tenho muita coisa que eu deveria dizer, mas vocês não aguentam. Aí um dia eu fui ler Mateus 5, 6 e 7, falei, Jesus, o que mais que o Senhor poderia falar mais pesado do que isso? O que mais que eu não poderia aguentar? Se teu irmão te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se ele te ferir na face direita, oferece também a outra. O que está acontecendo, irmãos? O cristianismo que está se moldando nos dias de hoje, é um negócio fora do entendimento do que Jesus ensinou. E Ele falou, olha, quando o Espírito Santo vier, Ele vai te guiar nas verdades, Ele vai te orientar. E aí eu fico pensando que a gente quer a manifestação do poder do Espírito Santo, a gente quer que o Espírito Santo se manifeste através de nós, a gente quer colocar as mãos sobre as pessoas e elas caírem no chão, serem curadas, rolarem para lá e para cá, cheio do poder de Deus. Peraí, mas e o que nós não podemos suportar, que nós precisamos dele? O que nós não podemos aguentar sem ele? O que nós não podemos suportar sem ele? Olha, eu tenho muita coisa para falar, mas vocês não aguentam sem o Espírito Santo. O que é isso, irmão? Você já parou para pensar nisso? Achei muito interessante, pastor Ricardo falando ontem, que quando Jesus morreu, Ele estava preparando uma noiva gloriosa para apresentá-la para si mesmo. Não para sair mostrando para as pessoas, mas para si mesmo. Para si. Você já parou para pensar o que o Espírito Santo quer fazer em nós para nos apresentar para o próprio Jesus? O que pode ser mais pesado do que as palavras de Jesus? Que Ele chega e diz, olha, tem muita coisa, mas vocês não vão aguentar. Tem muita coisa, mas vocês não vão aguentar. Deixa eu te falar uma coisa, tem uma obra do Espírito Santo sendo feita dentro de você. E você precisa ter o entendimento de que Deus está trabalhando dentro de você para transformar você. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Versículo 31, a partir do 31. Mateus 26, a partir do 31. Então Jesus lhes disse, falando com todos os discípulos, Ele lhes disse, esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos, os 12. Sabe quando é que foi isso aqui, irmão? Já tinha 3 anos ou mais que eles estavam andando com Jesus. 3 anos ou mais andando com ele. 3 anos ou mais. Jesus reúne eles, olha o seguinte, essa noite
vocês vão se dispersar, vocês vão se escandalizar, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro falou, não, Senhor, impossível isso acontecer. Todos podem se escandalizar, eu não, Senhor. Pedro, você, esta noite ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Senhor, eu morro, mas não te nego. Eu morro, mas não te nego. Pedro não estava mentindo, irmãos. Pedro não estava sendo demagogo com Jesus. Pedro não estava querendo simplesmente dar uma de bom na frente dos outros discípulos. Pedro estava sendo sincero. E sabe quantas pessoas sinceras andam com Deus por anos e anos? Anos andando com Jesus, sinceros. E dizem assim, eu não nego nunca Jesus. São sinceros, são verdadeiros. Mas quando a pressão vem, quando o pecado bate, quando o negócio aperta, quando a coisa pressiona, nem sempre eles conseguem continuar sendo o que são. Andar com Ele não nos garante. O que nos garante é Ele andar dentro de nós. Pedro estava sendo verdadeiro. Gente, Pedro estava sendo... Pensa num camarada que tinha segurança no que estava falando. Pedro era dos bons. Pedro era firme, determinado. Tanto é que quando foram prender Jesus, ele falou, eu não me escandalizo, eu vou para a guerra agora, vou mandar espada. Pedro reagiu, manda a espada no pescoço do camarada, o camarada vai só a orelha, mas era para ir o pescoço. Ou seja, eu não nego não, eu não vou escandalizar, eu defendo meu mestre. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Nem sempre defender o mestre é a atitude correta de um cristão. Às vezes, a atitude correta é deixar ser levado. Jesus falou para ele, Pedro, guarda a espada. Não é assim que a gente toma o reino. Não é assim. Eu fico pensando, irmãos, qual a diferença de Pedro e Judas? Pedro negou a Cristo, sim ou não? Judas negou, traiu. Pedro também traiu, querendo ou não, foi uma traição. Sabe qual foi a diferença? É que quando Judas está na ceia, depois você lê, João capítulo 13, depois você lê, quando Judas está na ceia com os demais, e Jesus anuncia o traidor, chega um momento em que Judas sai da ceia. E quando ele sai da ceia, Jesus começa a falar do Espírito Santo. E Pedro não estava presente, Judas não estava presente para ouvir. Judas não estava presente. E aí Jesus começa a falar do Espírito Santo. E ele vai falando do Espírito Santo e ele chega a falar para os discípulos, olha, vai ser bom para vocês eu ir embora. Porque quando eu for, o Espírito Santo virá. E quando ele virá, ele está convosco hoje, mas ele então estará em vós. E aí então Judas não está presente quando Jesus fala do Espírito Santo. E aí chega o momento então que Pedro nega também e traz Jesus. E aquele olhar de Jesus para Pedro, chora amargamente. Judas chora amargamente. Só que para Judas, depois do momento em que Jesus foi então entregue, e depois do momento em... Eu não sei o que passou na cabeça de Judas. Eu não sei se Judas pensou que o céu ia enviar uma legião de anjos, e que Judas ia então ser até aclamado, dizendo, olha aí, Judas fez o negócio e fez o céu mover em favor de Jesus. Não sei o que passou pela cabeça de Judas.
Eu só sei que quando o negócio concretizou, Judas ficou desesperado. Eu não consigo, sei lá, gente, é difícil entender, a gente saber o que pode ter passado na cabeça de Judas. Mas eu acho que não foi simplesmente o dinheiro. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Eu não sei se alguém aliciou ele e falou: olha, vamos testar mesmo esse camarada. De repente, se a gente prender ele e levar ele para a cruz, de repente o céu vem e se manifesta e Deus manda os anjos. Sei lá o que passou na cabeça de Judas. Eu só sei de uma coisa: tanto Judas quanto Pedro estavam em desespero. Mas Pedro ainda tinha uma esperança. Pedro tinha ouvido dizer que o Espírito Santo viria. E Pedro chora amargamente. E quando tudo acaba, sabe o que Pedro faz? Vou pescar. A gente já ouviu muita coisa sobre isso, e geralmente falando negativo. Eu quero pensar diferente de Pedro. Eu quero pensar assim, que Pedro falou assim: eu vou pescar, porque ele me encontrou onde eu estava pescando. Quem sabe ele apareça lá de novo. Eu vou lá de novo pescar. Quem sabe eu estou lá jogando as redes, e ele grita para mim: joga do lado direito. Quem sabe ele vai lá de novo. Eu vou pescar, porque ele me encontrou pescando. Quem sabe ele me encontra de novo. Eu não sei, né? Por que Pedro foi pescar, ele não fala. Mas a maioria de nós já ouviu muitas vezes falando que foi uma atitude errada. Eu não sei qual era o coração de Pedro. Eu sei que ele foi pescar. Pedro, amargurado, foi pescar. Irmãos, quando Pedro encontrou Jesus a primeira vez no barco, e Jesus pediu o barco dele emprestado, foi a maior pescaria que ele, foi o maior lucro que ele teve. Quando Jesus mandou ele ir para as águas profundas e lançar as redes, e ele disse: Senhor, eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada, mas sob a tua palavra lançaria as redes. E quando ele toma aquelas redes, o barco quase afunda e chama outro barco para ajudar. E quando Pedro chega na praia, com aquilo tudo dentro, Pedro nunca tinha ouvido palavras daquele jeito. E Pedro disse: eu tenho que seguir esse homem. Largou todo o lucro e foi segui-lo. Agora, o que aconteceu com Pedro? Judas, meu irmão, não tinha... Chegou um momento que Judas, a coisa acabou. Judas simplesmente se viu num beco sem saída, não tinha saída para mim. Ele se matou. Pedro foi pescar. Eu quero acreditar que Pedro foi pescar procurando Jesus. Ele vai lá de novo. Quem sabe ele chega lá de novo. Quem sabe ele me encontra de novo lá. E de fato ele se encontrou com ele lá de novo. Vamos para dar glória a Deus. Pedro estava pescando e Jesus chegou na praia. Ei, joga a rede aí do lado direito. Mas o ponto que eu quero falar para você é o seguinte. Vamos pensar em Pedro. O que era Pedro sem o Espírito Santo e o que foi Pedro com o Espírito Santo? Um homem decidido. Eu não nego o Senhor por nada, mas na hora do vamos ver não aguentou. Senhor, eu estou contigo até a morte, eu morro por você, mas na hora do vamos ver não aguentou. Agora quando ele está lá junto com aqueles irmãos, orando, não se ausentou de Jerusalém, ele está lá em Jerusalém esperando a promessa, ele está naquele quarto fechado, quando Jesus vem e diz, receba o Espírito Santo, e agora ele está lá, naquele lugar, naquele cenáculo, orando, buscando a Deus, e ali orando, esperando a promessa que havia de vir, e quando eles estavam ali orando, então de repente veio a promessa do céu, e entrou naquele lugar, encheu todos ficaram cheios do Espírito Santo. E agora então a multidão se aproxima, e eles estavam falando em línguas, e o povo entendia na sua própria língua materna, tudo aquele confusão que estava ali, aquele alvoroço. E agora então alguém vem e diz assim, ei, esses homens estão embriagados. E Pedro diz, não, peraí.
Agora Pedro se levanta e diz: não, peraí, eles não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é a promessa de Joel, que Deus derramaria do seu Espírito, e Ele derramou do seu Espírito sobre nós. Agora aquele homem era um outro homem, e ele disse: então vocês estão vendo o derramado do Espírito Santo. O Jesus que vocês mataram enviou a promessa. Daí a pouco ele foi preso. E as autoridades disseram o seguinte: está proibido de falar de Jesus. Está proibido, proibido. Ele disse: importa obedecer a Deus que aos homens. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que entender, você precisa discernir o que você quer. Em Lucas no capítulo 9, talvez você sabe da história, não vamos ler não. Lucas capítulo 9, Jesus chama os discípulos e envia de 2 em 2. E fala para eles: olha, cure os enfermos, expulsem os demônios, operem milagres. Vão. E eles foram. Curaram os enfermos, operaram milagres. Voltaram, no capítulo 10, eles voltaram saltando de alegria. Senhor, os demônios se nos submetem pelo teu nome. Curaram os enfermos, fizeram inúmeros milagres. Mas mesmo com tudo isso, ainda permanecia dentro de Pedro uma condição que nem ele sabia que tinha. Uma condição de negar Jesus. Você tem que entender e discernir o que você quer. O que você quer? Você quer operar nas grandezas de Deus, ou você quer que as grandezas de Deus transformem você? Você precisa entender o que você quer. Nem todos que andam com Jesus e que operam milagres em Jesus estão sendo transformados pelo Espírito Santo. Porque desejam ser e experimentar as coisas de Deus, mas não se importam consigo. Não se importam consigo. E Deus enviou Jesus para transformar o seu íntimo. Eles saíram fazendo milagres, voltaram saltando de alegria. Mas aí estava um Judas que traía Jesus. Estava um Pedro que negava Jesus. Você está entendendo, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa se entregar ao Espírito Santo todos os dias para sermos transformados na sua própria imagem. Não é o quanto nós podemos mover em Deus, é o quanto nós estamos sendo parecidos com Ele, porque fomos chamados para transmitir a sua imagem e semelhança. Somos parecidos com Deus. Somos parecidos com Deus. A história conta de Sadhu Sundar Singh. Ele leu na Bíblia que Jesus andava descalço, isso há muitos anos atrás. Tirou os sapatos e nunca mais calçou. Acho que na Índia, não é isso? Na Índia. E ele andava por aqueles vilarejos da Índia e passava. E ele foi visitar uma família cuja era uma família cristã. E os pais ensinavam para os filhos acerca de Jesus, os filhos pequenos. E ele ficou hospedado nessa casa por 2 ou 3 dias, não me lembro. Quando ele saiu, foi embora. A criancinha pergunta para a mãe: cadê Jesus? Foi embora? Jesus não vai almoçar com a gente hoje, não? Já foi embora? Foi. Porque todo o ensino que ela recebia acerca de Jesus, ela viu naquele homem. Então, irmãos, eu fico pensando, o que nós queremos? O que nós queremos?
Ele foi conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Nunca mais calçou o sapato, andando. Ele só queria transmitir Jesus, mais nada. Aí eu fico pensando, aqueles discípulos andando com Jesus, Tiago e João, João, depois do Espírito Santo, é conhecido como o apóstolo do amor. Diga comigo, do amor. João é conhecido o apóstolo do amor. Meu Deus, o apóstolo do amor. Mas antes do Espírito Santo, ele estava indo para Jerusalém, junto com Jesus, os discípulos. Aí ele, Tiago, entra numa aldeia de samaritanos para pedir pouso para Jesus. Seguinte, está ficando de tardezinha, deixa Jesus dormir aqui hoje. E aqueles homens não quiseram daquela vila. João, juntamente com Tiago, volta para Jesus e fala: Senhor, eles não deixaram você dormir aqui essa noite. O Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu, queima essa turma todinha. Vamos. Dá ordem de que nós manda agora. Vamos queimar esses caras tudo. Jesus falou: peraí. Vocês ainda não sabem de que espírito sois. Não foi para isso que eu vim. Irmãos, o que eu quero? Agora, depois que o Espírito Santo entra naquele homem, o apóstolo do amor. Deixa eu te dizer uma coisa, você veio para Jesus para ser transformado em um novo homem, um homem que tinha condição de queimar as pessoas. Agora ele foi jogado dentro de um caldeirão fervente para ser queimado. E quando tiraram ele dali, ele não morreu. Tiraram ele dali e ele fala: filhinhos, não ameis de palavras, mas de fato e de verdade. Eu te amo. O que eu quero? Como eu quero ser conhecido nessa terra, gente? O camarada que andou no poder, que ministrou a glória de Deus, e nós vamos ministrar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos experimentar o poder de Deus, mas não é isso que eu quero que seja a nossa marca. A nossa marca é quando a gente sair de um lugar, as pessoas sentirem falta da presença de Jesus. O amor, a presença, a graça. E o Espírito Santo, Ele está dentro de nós para nos fazer voltar à nossa origem. E a nossa origem é manifestar a imagem de Deus. Manifestar quem Ele é. O que eu quero? Quando eu converti, pastor Ricardo estava falando, né, da vontade de ser famoso. Quando eu converti, passou tempo depois, eu recebi algumas palavras proféticas. Aí, irmão, mas eu comecei a sonhar com estádios cheios. Comecei a sonhar com congressos lotados de gente. Mas nunca eu estava no sonho, no final do congresso, empilhando cadeiras. Sempre eu estava aqui, ó, na plataforma. Um dia eu pensei: por que nos meus sonhos eu não sonho empilhando as cadeiras no final do congresso? Eu sempre sonho com o microfone na mão ministrando. O que eu quero? O que eu quero? Eu quero que as pessoas me vejam, ou eu quero que elas vejam Jesus? Quando você olha os discípulos, a trajetória deles é uma antes do Espírito Santo. E se torna outra depois do Espírito Santo. Outra. Então, o que eu tenho que fazer, irmãos? Eu preciso decidir ter comunhão com o Espírito Santo. Porque eu tenho que voltar à minha origem. Eu preciso voltar a expressar a imagem de Deus. Eu preciso voltar a expressar a semelhança de Deus. O Espírito Santo é maravilhoso. É maravilhoso. Queridos, quando você se entrega ao Espírito Santo, deixa eu te falar uma coisa.
Quando você se entrega ao Espírito Santo e você passa horas com o Espírito Santo, Ele vai criando em você a condição original, te restaurando a sua condição original. Ah, eu quero andar com Deus, eu quero andar com Deus, quero a glória de Deus, quero o poder de Deus. Eu quero também. Mas mais do que isso, eu quero ter comunhão com Deus. A presença dEle é maravilhosa. E a presença dEle é que me transforma. O que eu quero? A sua família, qual é o relatório que ela tem? De quem é você? Se perguntarem para os teus filhos, quem é você? Se perguntarem para a tua esposa, quem é você? Se perguntarem para o teu marido, quem é você? Como que vai ser o relatório? Queridos, eu recebi uma nova natureza, minha vida foi transformada. Preste atenção. Eu tenho que andar de acordo com a minha nova natureza. E Jesus falou assim, olha, vocês só vão aguentar isso com o Espírito Santo dentro de vocês. Porque na verdade, irmãos, quando a gente vê toda a realidade de Jesus, as pessoas esperavam um Messias diferente. As pessoas esperavam um Messias que ia simplesmente arrebentar com tudo, acabar com tudo. Mas Jesus veio como um Messias mudo. Ô gente, o cristianismo, ele expressa Deus através das minhas ações e não através somente do poder. Quem eu sou? Eu preciso entender isso. E quando eu me entrego ao Espírito Santo, Ele começa a quebrar as minhas vontades aqui dentro. Koremanda shokeramanda lá. O que eu quero mostrar de Deus? O poder ou quem Ele é? Quanto mais você se entregar ao Espírito Santo, mas você vai ter a condição de ser transformado aqui dentro. Irmãos, não tem nada melhor do que saber que as coisas velhas passaram na minha vida. Tudo se fez novo. E eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E quando conviverem comigo, verão uma nova criatura. Todas as vezes que você se entrega ao Espírito Santo, o trabalho dele é mudar o seu coração, mudar o seu interior, mudar o seu eu verdadeiro. Deus está nos restaurando a condição original, onde a ansiedade não reina dentro de nós, porque tudo está preparado, tudo está preparado. Eu fico pensando, como que a gente pode ficar tão ansioso com tantas coisas? Se Deus já preparou tudo, tudo está feito. Eu tenho que crescer, eu preciso amadurecer. A minha vida cristã precisa expressar a Deus. É tão interessante Jesus andando nessa terra, querido. É muito interessante. Quando é que a gente encontrou Jesus ansioso com alguma coisa? Mas hoje nós encontramos um monte de gente desesperada, ansioso por tanta coisa, uma correria para lá e para cá, para cá e para lá, é uma correria louca, e ele está preocupado com isso, com aquilo. Meu Deus, eu tenho que entender o seguinte: o meu Pai cuida de mim. Eu só preciso conhecer cada dia mais o meu Pai. Então, quando eu olho a ação do Espírito Santo principal na vida desses apóstolos, não foi manifestar o poder, porque o poder já se manifestou na vida deles quando foram enviados. O poder se manifestou na vida deles antes do Espírito Santo entrar neles. A principal obra que eu vejo é uma transformação de realidade íntima de cada um deles. Capaz de negar? Gente, a história de Pedro, o final dela.
o martírio de Pedro, ele foi ser martirizado e foi ser crucificado. E ele disse, quando ele disse para Jesus, eu estou pronto para morrer contigo, ele estava sendo verdadeiro. Mas ele não tinha condição interna para isso. Lá na frente, quando eles levaram Pedro para o martírio, e disseram, nós vamos te crucificar. Ele disse, espera aí. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Como que muda uma condição dessa? Decida, meu irmão, que você vai ter comunhão com Deus, não para alcançar as coisas, mas para Deus alcançar você e mudar você completamente. Ao entrar para uma comunhão com Deus, ao entrar para o seu quarto, ao entrar para um tempo em que você vai estar ali orando em línguas, falando com Deus, adorando ao Senhor, não pense, não deseje as coisas, simplesmente tenha comunhão com Ele, para entender exatamente o que Ele espera de você. Deus te restaurou a sua condição original. Então, quando você tiver comunhão com Deus, não se preocupe. Não pensa no que Deus pode fazer através de você. Pensa no que Deus está fazendo em você. Pastor, eu vou passar 1 hora todos os dias orando em línguas, para Deus mudar meu casamento. Não. Passa 1 hora orando em línguas, porque você nasceu de novo. E Deus habita em você. E você tem a condição de se relacionar com Ele, conhecer a Ele, viver com Ele, expressar Ele. Pastor, eu vou passar 1 hora em línguas porque eu quero experimentar o poder de Deus. Você vai experimentar. Mas pensa, simplesmente eu quero passar em comunhão com Ele, porque eu nasci de novo. Você fica lá, é simplesmente. Você sabe por que muitas vezes, queridos, a gente não vive exatamente o que Deus tem? Porque a gente está sendo ensinado de uma forma diferente. E Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo para nos ensinar a respeito de todas as coisas. Todo o tempo que eu passo com Deus é para que Deus transforme a minha vida. Quem entende isso, diga glória a Deus. E a sua vida transformada será capaz de transformar outras pessoas. Esse é o ponto final. Deus está movendo-se nessa terra, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos experimentar um grande mover e avivamento de Deus nos últimos dias. Mas o principal dele é de transformação de natureza. Onde aqueles que estão apenas andando com Jesus vão nascer de novo. Porque andar com Jesus não me habilita, não me transforma. Mas quando eu nasço de novo, tudo na minha vida muda. E eu creio que nesses dias, porque Jesus está voltando, irmãos, muito perto, e se Ele volta exatamente nesse quadro que está, poucas pessoas irão. E eu tenho crido no mover de Deus que vai acontecer nesses dias, em que nós deixaremos de ser pessoas que andam com Jesus, para sermos pessoas nascidas de novo, que expressam Deus, que vivem Deus, que experimentam Deus, e que transmitem Deus para as pessoas, através da natureza que está aqui dentro. Deus vai se mover esses dias. Há um mover. Queridos, eu não consigo entender. Outro dia Deus me deu uma palavra, aquela do profeta. Olha, vocês não sentirão vento, não ouvireis chuva. Mas façam covas, porque elas se encherão de água, sem explicação. Eu não sei como, eu só entendo uma coisa, eu não estou sentindo vento, eu não estou escutando barulho de chuva, mas uma coisa eu tenho certeza, as águas estão vindo, alguma coisa está acontecendo, não tem jeito, irmãos, está muito perto, a coisa está próxima.
E agora é tempo de nós abrirmos o entendimento e dizer: Senhor, eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo, eu quero a minha vida, eu quero entender a natureza e viver por ela, porque não tem jeito, está próximo demais. É hora da gente parar de andar com Jesus somente e dizer: Senhor, entra na minha vida. Eu quero nascer de novo, quero viver a natureza de Deus aqui dentro. Queridos, não tem muito o que falar do Espírito Santo. Quando ele entra numa pessoa, a vida dela é transformada. Não tem jeito de ser a mesma pessoa mais. Não tem jeito de ser a mesma pessoa. Quando alguém entra, quando o Espírito Santo entra em alguém, aquela condição de vida dele é mudada. A sua natureza é outra. O camarada que tinha habilidade e capacidade para mandar fogo do céu, agora vira o apóstolo do amor. O camarada que tinha condição de negar a Cristo, agora morre crucificado de cabeça para baixo. Essa é a condição que ele gerou em nós. Nós temos que entender que o Evangelho não está restrito ao que Deus pode fazer por mim. O Evangelho é o que Deus fez em mim. Vamos ficar de pé. Coloque a mão no ombro do seu irmão, comece a orar de 2 em 2 e comece a dizer: Espírito Santo, que eu entenda exatamente o que o Senhor me chamou para ser, e que eu viva exatamente aquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Espírito Santo, que não seja apenas manifestações externas do Senhor na minha vida, mas que sejam transformações aqui dentro, que vão mudar a minha condição de vida. Que aquilo que eu não posso suportar, sem a sua presença, Espírito Santo, que eu consiga enxergar exatamente toda a obra do Senhor dentro de mim, toda a obra do Senhor dentro do meu irmão. Vai orando com teu irmão, queridos. Começa a dizer: Senhor, transforma a vida do meu irmão por dentro. Espírito Santo, se move dentro de nós, Espírito Santo. Move dentro de nós, Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Eu preciso manifestar Cristo. Eu sou o que de melhor Deus criou. Eu preciso manifestar Cristo. Corialabanda so kelebanda yerebashanda. Corialabanda so. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Jesus, 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 Jesus. Yeramanda manda so, kelerabamanda ye. Eu te amo. Corianamanda so. Espírito Santo. Yeramanda so. Eu te amo, Jesus. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Tu és a minha paixão, Tu és a minha canção, Espírito Santo.
Tu és a minha paixão, Tu és a minha canção, Espírito Santo. Comece a identificar dentro de você aquilo que você não tem conseguido suportar da palavra. Pastor, eu não tenho conseguido suportar a tentação do pecado. Pastor, eu não tenho conseguido suportar a ira. Quando eu vejo, eu já estou irado. Pastor, eu não tenho conseguido suportar falar a verdade. Quando eu vejo, eu já estou mentindo. Pastor, eu não consigo suportar a fidelidade. Quando eu vejo, eu estou sendo infiel. Pastor, eu não estou conseguindo suportar a ira. Eu não estou conseguindo andar a segunda milha, a paciência, os frutos do Espírito. Pastor, eu não tenho conseguido suportar algumas coisas. Mas Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, Ele vai te ajudar, Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir. Então começa a clamar: Espírito Santo, entra na minha vida, entra na minha vida, entra na minha vida. Eu quero suportar o meu irmão, eu quero suportar a minha família, eu quero suportar aquilo que eu não tenho suportado sem o Senhor. Entra na minha vida, Espírito Santo. Entra na minha vida. Eu quero suportar andar uma segunda milha. Eu quero suportar não irar contra meu irmão. Eu quero suportar oferecer a outra face. Eu quero suportar perder a minha vida nesse mundo. Eu quero suportar. Oh, Espírito Santo, entra na minha vida, entra na minha vida. Queridos, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Levanta as suas mãos e começa a clamar: Espírito Santo, entra na minha vida. Pastor, Ele já entrou na minha vida, glória a Deus. Então você tem habilidade e capacidade para suportar a palavra, para suportar o que Jesus ensinou e para suportar até aquilo que Ele não ensinou. Pastor, eu não tenho tido capacidade para suportar essas coisas. Então levanta a sua mão e diga: Espírito Santo, entra na minha vida. Entra na minha vida. Pastor, eu estou na igreja há 3 anos, 5 anos. Como é que eu faço? Eu vou orar pedindo o Espírito Santo para entrar na minha vida. Querido, se você não tem suportado as coisas de Deus, se você não tem suportado a palavra, se você não tem suportado o ensino de Jesus, clama a Ele, diga: Espírito Santo, entra na minha vida. Entra na minha vida, 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 Espírito Santo. Pastor, eu quero ser melhor a cada dia, eu sei, mas o ponto não é querer, o ponto é ser transformado por Ele. Levanta a sua mão e clama a Ele: entra na minha vida, Espírito Santo. Entra na minha vida, Espírito Santo. Eu quero suportar aquilo que Jesus ensinou. Eu quero aguentar essas coisas. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Tu és a minha paixão, Tu és a minha canção, Espírito Santo. Oh, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tem que acontecer um milagre dentro de você essa noite. Precisa acontecer. Pastor, eu estou na igreja há 3, 4, 5 anos. Se eu não suporto o meu irmão, não consigo perdoar. Oh, gente, pastor, a ira está dentro de mim. Eu sou irado com o meu sogro, com a minha sogra, com a minha cunhada. Oh, gente, pastor, eu não consigo andar de acordo com a palavra. Eu não consigo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Pastor, eu não consigo respeitar o meu marido, submeter ao meu marido como a palavra diz. Oh, irmãos, é uma questão de natureza. É uma questão de natureza. A minha preocupação tem sido essa: se o Espírito Santo está dentro de nós, Ele nos capacita e nos habilita para isso.
não é o quanto eu estou andando com Ele, quanto tempo eu já ando com Jesus. Eu já sou pastor, eu já sou equipe de louvor, eu já sou obreiro, eu já sou líder de grupo, líder de célula, eu já sou isso, mas eu não suporto essas coisas, eu não consigo andar a segunda milha, eu não consigo perdoar, não consigo dar um passo. Espera aí, irmãos, tem que clamar, entra na minha vida, Espírito Santo. A gente tem que sair desse lugar, sabe? Onde a gente fala, não, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer uma oração dessa, o que vão pensar de mim? Gente, não adianta. Aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, foi transformado em uma nova criatura. O pecado não tem mais domínio sobre ele. Não, o pecado está dominando a minha vida, eu não consigo sair desse pecado. Mas eu já sou pastor, eu não estou conseguindo sair do pecado. Irmãos, então não tem jeito, clama a Ele, diga, Espírito Santo, entra na minha vida, porque se Ele entrar na sua vida, tudo é diferente. Não é uma questão de querer ser bom, não é uma questão de querer ser santo, não é uma questão de querer ser paciente, não é uma questão de querer ser perdoador, é uma questão de ser transformado em santo, transformado em paciente. Então levanta a sua mão, clame a Ele, diga, Espírito Santo, entra na minha vida, entra na minha vida. Entra na minha vida, Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos passar por um tempo em que nós seremos chacoalhados por Deus. Não é o quanto tempo eu vivo na igreja, não é o quanto tempo eu estou andando com os irmãos, não é o que eu já sou professor de instituto bíblico, eu já sou professor, eu já sou líder de célula, não é isso, gente. É o quanto a operação da palavra de Deus acontece dentro de mim. Se ela não está acontecendo, entra na minha vida, Espírito Santo, entra na minha vida, entra na minha vida. Então levanta as suas mãos e diga, entra na minha vida, Espírito Santo, entra na minha vida. Depois que o Senhor entra na vida de alguém, tudo é diferente. Depois que o Senhor entra na vida de alguém, Ele é capaz de ficar firme até o fim. Depois que o Senhor entra na vida de alguém, puxa vida, como o pastor Ricardo disse ontem, não há menção de queda, de escândalos os principais homens da Bíblia, do Novo Testamento, depois do Espírito Santo. Meu Deus, o que está acontecendo com a igreja de hoje? O que está acontecendo com a igreja de hoje? Entra na minha vida, Espírito Santo. 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 Oramanaye, sekerababando, shekerabama.